e o Dr. Hilton. Bem, primeira coisa que nós temos que colocar, deixar muito claro, esse projeto não é um projeto de retaliação do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Congresso Nacional discutir e regular o exercício da atividade jurisdicional, como já fez no passado diversas vezes. Foi até que mencionado, foi esse Congresso que editou a lei que regula a tramitação das ações de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, regulou também o mandado de junção, a ação por omissão de inconstitucionalidade. Então não tem nada de extravagante ou de extraordinário na atuação legislativa desse Senado Federal ou da Câmara ou do Congresso Nacional. Existe uma percepção, no entanto, e isso vem de tempos, da necessidade de se resgatar o caráter colegiado, as decisões colegiadas dos nossos tribunais. Isso é baseado num velho ditado de sabedoria, né, que mais de uma cabeça pensa melhor do que uma. Basicamente isso. E quando se tem um poder imenso do controle de constitucionalidade, né, do Judicial Review, Marbury versus Madison, 1803, e toda essa tradição que vem, que nós trouxemos pela nossa primeira Constituição Republicana de 1891, e dá esse poder imenso ao Judiciário para suspender e depois declarar inconstitucional um determinado ato normativo, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Esse é um poder imenso. E claro, se tem a tentação sempre de se proferir decisões e promover, às vezes, políticas públicas que são positivas, que se pensam que são positivas, e as intenções nós não duvidamos que sejam boas, mas o fato é que esse poder imenso tem que ser utilizado com muita parcimônia, com muita cautela. E pontualmente nós temos visto algumas decisões que nos causam preocupação. Eu ouvi aqui atentamente o senador Esperidião Amin falar do limbo, que o limbo é pior que o inferno, né? Lembrando, porém, senador, que mesmo no inferno, diz que se for até o fundo dele, consegue chegar no paraíso. Foi a saída do Dante Alighieri, pelo menos. Ainda assim, eu quero fazer um comparativo aqui da nossa lei das estatais. Foi produzido esse texto pelo Congresso em 2016, um texto que foi elogiado unanimemente pela sociedade, pela imprensa, pelos organismos internacionais, que basicamente traz critérios mais restritos para a nomeação de dirigentes de estatais brasileiras, ou de membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal, e estabelece alguns impedimentos. No fundo, ali é um passo importante para a profissionalização do serviço público das estatais. E elas começaram, inclusive, a registrar, desde então, resultados positivos, o que não vinha ocorrendo antes. Essa lei hoje está no limbo do senador Esperidião Amin. Eu faço um paralelo aqui, senador, com aquela famosa tese do gato de Schrödinger. Não sei se pronuncio correto. Schrödinger, isso. A história do gato, né, que o cientista lá faz um paralelo para explicar a física quântica, que tem lá se a partícula é luz ou se a partícula é sólida. E ele diz, a observação afeta o resultado da experiência. E aí ele tem a história do gato dentro da caixa, com um vidro de veneno. E se abrir a caixa, o gato está morto, pode estar vivo, e eles fazem a brincadeira, né? O paralelo. Dizem, é o gato que está vivo e morto, ao mesmo tempo. Porque a gente só sabe se abre a caixa, e quando abre a caixa, interfere na experiência. E a nossa lei das estatais está nessa situação, está viva ou morta. A gente não sabe. Desde 16 de março de 2023... ela está suspensa por uma decisão monocrática
do Supremo Tribunal Federal. E veja que paradoxal, proferida pelo ministro que se aposentou. E aqui não faço nenhum juízo de demérito em relação. Mas nós temos uma lei que foi aprovada em 2016, com ampla votação no Congresso, com amplo apoio da sociedade, com amplos elogios da comunidade internacional. E nós temos uma lei suspensa por uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, de março desse ano, que não foi submetida a julgamento, por um ministro que se aposentou. E aqui houve uma tentativa no Congresso de revogar essa lei, e não prosperou do Senado Federal. Inclusive decisão do presidente, senador Rodrigo Pacheco, de não dar andamento a essa tentativa de revogar a lei das estatais. E nós temos agora essa lei viva, morta, que nós não sabemos o que vai acontecer com ela. Aqui, eu fiquei muito feliz de ouvir o Dr. Nabor, ver que o Conselho Federal, seguindo a tradição do próprio Conselho Federal, ouso apenas discordar, Dr. Nabor, que tem que ter consequências o descumprimento da submissão de uma eventual decisão monocrática ao colegiado. Eu acho que é fundamental, porque nós já temos na legislação ordinária previsões normativas que dizem que a decisão monocrática tem que ser excepcional e que ela tem que ser submetida na próxima sessão ou em um determinado tempo à apreciação do colegiado. E, no entanto, nós vemos isso sendo descumprido toda hora. Então, é primordial que haja, como está ali no artigo 93, previsões de consequências normativas, e entendo que talvez não seja o melhor lugar a Constituição. Mas, no entanto, há um risco de se colocar na legislação infraconstitucional de que isso seja considerado inconstitucional pelo... Então, aqui para finalizar, e perdão, presidente, pela questão do tempo, registro aqui o meu apoio à PEC, muito bem colocada pelo senador Eurovisto, relatada pelo senador Espírito Amin, que não tem sido decidida não de afogadilho, é um tema que tem sido debatido há muito tempo, e espero que o plenário do Senado possa apreciá-la em breve. Vai aprimorar o sistema de controle de constitucionalidade, e não é uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Resgata, aliás, o caráter colegiado daquela corte, e nós, com isso, vamos ter mais previsibilidade, que o que nós queremos, principalmente do nosso judiciário, é mais previsibilidade nas decisões. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Chamo em seguida o segundo senador inscrito, senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui discutindo um tema tão importante e que toda a sociedade tem demandado para nós aqui no Congresso. Bom, eu vou falar na posição de ter sido, não vou botar vítima, mas de ter sido, ter recebido, através de uma decisão monocrática, algumas autoridades e alguns procedimentos que infringiu até o que está na Constituição, que cabe aos senadores da República. Eu vou ler aqui bem rápido e depois eu vou ler só o que está na Constituição, que diz o seguinte: no sistema de freios e contrapesos desenhado pela Constituição Federal para assegurar a independência e autonomia dos três poderes da República, o mais claro instrumento para a contenção de abusos da cúpula do Judiciário. Foi atribuído ao Senado Federal a competência para processar, julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Bom, seguindo o que está na Constituição, e eu seguindo uma investigação depois do dia 8 de janeiro, por decisão monocrática,
e sem fato determinado foi dada a ordem de invadir o gabinete de um senador da República. E para entrar no gabinete de um senador da República, o que está na Constituição, eu vou ler, que diz: recebida a denúncia contra o senador por crimes ocorridos após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Então, ou seja, nós aqui também temos que ter a decisão por colegiado. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa. Outro fato: os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Bom, então, eu seguindo nas investigações, eu postei o relatório da ABIN, que até então nós achávamos que estava em sigilo, mas ele não estava em sigilo porque o ministro do GSI tinha feito uma alteração, então esse documento ele deixou de ser sigiloso. Na verdade, nunca teve sigilo. Quem pode confirmar isso é o senador Espírito Amin, que presidia a comissão que nós estávamos. Então, a PGR também provocou o STF para que derrubasse o sigilo do relatório da ABIN, e foi confirmado pelo STF que o relatório não estava mais sob sigilo. Eu postei esse relatório nas minhas redes sociais, e assim que eu postei nas redes sociais, eu sofri uma busca e apreensão, tanto no meu apartamento funcional aqui em Brasília, como no gabinete aqui no Senado Federal, como também na minha residência em Vitória, sem seguir o que diz aqui na Constituição. E foi ainda por ofício. E essa busca levou equipamentos aqui do Senado Federal, levou celular do Senado Federal, enfim. Sem essa busca e apreensão dentro do Senado, sem um fato determinado e de forma monocrática, chegou a esse ponto, chegou dentro da casa que, dentro da Constituição, é responsável pelos freios e contrapesos pelo STF, e eles aqui. Então, é algo que foi, em 200 anos de Senado Federal, foi a primeira vez que houve uma invasão a um gabinete, por decisão monocrática, por ofício e sem fato determinado. Para concluir, senador. Não houve, portanto, nada apreendido, nada de ilegal, absolutamente um ato por conta da postagem de um documento da ABIN. Bom, já fazem 6 meses, e eu já entrei com vários recursos, que o STF, através do ministro que deu a ordem monocrática, não devolve os equipamentos. Seria o equivalente a ele suspeitar que a gasolina está adulterada, você apreende o carro, tira a gasolina, leva para o laboratório e o carro devolve. Então não há necessidade de ter o equipamento mais lá. Então você vê que há questões políticas, há questões de o Senado se manifestar ou se posicionar, como consta na Constituição, para que faça então o freio ao que está sendo... Já vou concluir. Para que a gente possa, seguindo a Constituição, fazer esse freio que a sociedade nos demanda, nós acabamos sendo perseguidos, ameaçados, intimidados por uma decisão monocrática. Então, apenas um único ministro fez uma decisão
totalmente fora do que está na Constituição, um precedente gravíssimo, porque nem fato determinado tinha, e em 200 anos foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, a PEC 8 do senador Eovisto é uma PEC que nós, senadores, estávamos esperando o momento para pautá-la, vínhamos sofrendo pressão da sociedade, quando culminou nessa invasão ao meu gabinete, e aqui eu agradeço 42 senadores que fizeram um documento pedindo para que a Casa, o Senado Federal, tomasse providência junto ao STF para a devolução de todos os equipamentos apreendidos. Então, colocando aqui que o nosso apoio, o Senado hoje, não é por vingança, nada, absolutamente nada disso. Nós estamos debatendo, por isso que eu acho que foi muito interessante essa ideia do nosso presidente Pacheco, mas a gente discutir isso e o STF entender que não é um movimento de ataque. Nós estamos querendo resgatar o STF para que ela seja preservada até de ataques da sociedade perante o STF. Então, muito obrigado a todos e foi um prazer estar aqui. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.